Tyndale não era um estudante comum. Nascido em 1494, sabemos que ele recebeu seus diplomas em 1515 do Magdalen Hall em Oxford. Em 1519, ele trocou Oxford pela mais tolerante Cambridge e associou-se a este grupo reservado de estudos da Bíblia. Foi aqui em Cambridge que Tyndale descobriu o poder fascinante e regenerador da Bíblia. Ele sabia que este despertar estava restrito a Cambridge apenas em função da cultura. E se as pessoas comuns não podiam mostrar-se à altura da cultura de Cambridge, então a Bíblia deveria reclinar-se ao nível do entendimento comum. E assim, a tarefa de sua vida e a causa de sua morte foi traduzir a Bíblia para a linguagem do homem comum. Ele era um excelente erudito em grego e era também um grande debatedor das Escrituras. Um certo clérigo provocou Tyndale dizendo: melhor viver sem a lei de Deus do que a do Papa. Tyndale retrucou: eu desafio o Papa e todas as suas leis. Se Deus poupar minha vida por muitos anos, farei com que o menino que conduz o arado saiba mais sobre as Escrituras do que você. Aos 30 anos, ele decidiu que a missão de sua vida seria traduzir a Bíblia para o inglês. Talvez ele nunca tenha imaginado que este projeto, mais tarde, lhe renderia o título de o pai da Bíblia inglesa. Ele se tornou empregado da família de John Walsh de Little Sudbury Manor, nas colinas de Cotswold, perto de Bristol, a área de sua origem. Tornou-se o capelão de Sir John Walsh e sua esposa e tutor de seus 2 filhos. E foi nesta casa onde ele começou a tarefa de traduzir o grego para o inglês. Este pequeno sótão era o quarto particular de William Tyndale, enquanto ele trabalhou para a família Walsh. Aqui ele dormia, aqui guardava seus livros e aqui estudava. A ideia lhe veio à mente de que, se o Novo Testamento em grego provocar um efeito tão profundo no mundo escolástico, o que uma Bíblia inglesa faria pelos lavradores? Neste exato momento, ele decidiu que iria traduzir o Novo Testamento em grego para o inglês. Ele apelou para o bispo de Londres, Cuthford Tunstall, para que revogasse a lei aprovada contra os Lollards, proibindo qualquer uso da Bíblia que não fosse em latim. Mas foi em vão. Tyndale, portanto, resolveu se exilar de sua terra natal e rumou para o continente para realizar sua grande missão. Tyndale viajou para Wittenberg para terminar a tradução do Novo Testamento. Lutero e Tyndale ficaram fortemente ligados pelo mesmo lema: sola scriptura, apenas a Sagrada Escritura. A cidade se tornou um refúgio para o foragido. A impressão foi a mais difícil tarefa de todas. Em Colônia, eles encontraram um propenso impressor. Mas espiões ingleses interromperam a operação atravessando a porta da frente, enquanto Tyndale escapava pelos fundos com as cópias que haviam sido finalizadas. Ele escapou por um triz. E então eles viajaram para Worms, onde encontraram outro propenso impressor. Em dezembro de 1525, eles realizaram a tarefa e os Novos Testamentos estavam prontos para seguir viagem. Ele fez boas amizades entre as autoridades portuárias de Londres e eles decidiram que a melhor maneira de contrabandear este livro proibido era colocando-os nos sacos de farinha que estavam sendo importados pela Inglaterra. Milhares de Bíblias de Tyndale estavam alcançando a costa da Inglaterra e as palavras da tradução inglesa estavam provocando uma nova inquietação nacional. Hoje, podemos ver uma estátua de Tyndale que avista o porto onde suas Bíblias chegaram à Inglaterra. Cambridge, 1526 d.C. A oposição que surgiu ao movimento da reforma na Inglaterra vinha da Igreja Oficial, da Coroa e do humanismo. A oposição religiosa era esperada
já que as duas forças eram antagonistas em todos os aspectos. O Novo Testamento de Tyndale estava tendo tamanho impacto no país que o rei o condenou a ser queimado publicamente na Catedral de São Paulo. Hostilizados e perseguidos, todos eram considerados culpados por possuir ou distribuir o Novo Testamento de Tyndale, e até mesmo por levantar fundos para financiar a operação de Tyndale. St. Paul, Londres. Foi Tunstall quem autorizou Augustine Peckham, um mercador que fazia muitos negócios na Antuérpia, a atravessar o continente, comprar todas as Bíblias que pudesse encontrar, trazê-las de volta aqui para a Catedral de São Paulo e queimá-las publicamente. O que Tunstall não sabia era que Peckham era amigo de William Tyndale, e ele pagou 4 vezes o custo da produção por cada Bíblia que ele comprasse. O que significa que para cada Bíblia que eles queimassem aqui na Catedral, ele pagou para que fosse substituída, além de acrescentar mais 3 ao arsenal de Tyndale. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, 1536 d.C. Quando o Novo Testamento de Tyndale alcançou as margens da Inglaterra, havia muitos na igreja e um no trono que acharam que a única maneira de deter as cópias era queimando-as. Caçadores de recompensa da Inglaterra viajavam por todo o continente usando disfarces e pagando por informações, mas todos sem sucesso. Ele começou a tradução do Velho Testamento. Mais tarde, mudou-se para Antuérpia, e embora o rei tivesse rompido com a Igreja Católica, ele ainda fazia forte oposição a Tyndale. Tyndale logo aprendeu como era ser a raposa solta no campo, cercado por cães de caça. Não demorou muito para ele aprender a viver como um fugitivo e vagar feito um errante de cidade em cidade, como esta cidade alemã atrás de mim. E às vezes cruzando fronteiras para outros países. Ele usou vários disfarces. E o que o tornou particularmente difícil de ser localizado foi o fato dele falar 7 línguas com tamanha fluência que era impossível determinar qual era a sua língua nativa. Eu sinto muito sinceramente por este homem, embora ele esteja na história. Eu sinto porque eu sei que ele deve ter vivido com o medo e a ansiedade que fizeram parte de sua vida dia após dia, se não hora após hora. Em 1535, enquanto ele estava na Antuérpia, Henry Phillips, posando de amigo, delatou a identidade do reformador. Ele foi capturado, levado sob custódia e aprisionado no inabalável castelo de Vilvoorde, próximo a Bruxelas, na Bélgica. Ele foi considerado culpado de sacrilégio, mas foi só na sexta-feira, 6 de outubro de 1536, que o levaram para que fosse executada sua pena de morte. Este monumento comemora este fato histórico. Foi somente na sexta-feira, 6 de outubro de 1536, que o levaram de sua cela para o local da execução pública. Não houve incerteza, não houve arrependimento, não houve hesitação. Quando o levaram para o poste contra o qual ele seria acorrentado e queimado vivo, ele percebeu que houve uma grande importância naquilo tudo. Havia 2 buracos no poste, por onde um pedaço de arame seria passado, envolveria seu pescoço, porque, de acordo com a corte, ele devia ser estrangulado ao mesmo tempo em que fosse queimado. E quando o executor estava passando o arame pelo buraco e envolvendo sua garganta, ele fez esta última declaração pública registrada. E sua declaração foi em forma de prece: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Eles sufocaram sua voz, queimaram suas mãos, o aniquilaram e destruíram sua propriedade, queimando cada Bíblia encontrada. Embora apenas um exemplar de sua primeira edição do Novo Testamento tenha sobrevivido ao Holocausto Bíblico,
Seu empenho inspirou milhares, suas prioridades deram orientação ao movimento e sua tradução influenciou cada nova edição, até que sua obra, 90% inalterada, se tornou o livro mais vendido de todos os tempos, a versão King James de 1611.